Vamos lá. Pegando o exemplo aí, né, do Chris Gardner que nós estávamos falando, o que eu acho que é uma coisa interessante nisso tudo, né? Uma frase do Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: a dor ela é inevitável. No entanto, o sofrimento é opcional. O que eu pensei sobre isso, né? Eu imagino que no mesmo exemplo do Chris Gardner, que nós sabemos assim da história, e quem quiser saber um pouco mais, tem esse filme do Will Smith, tem também o livro dele, né? A biografia dele. E assim, ele escolheu não ficar ali no sofrimento, não ficar se lamentando e resolveu batalhar. Né? E aí, se nós pararmos para pensar nas nossas conquistas, nós até podíamos ter momentos de lamúria, né? Momentos de choramingos, mas nós não desistimos. Né? Nós continuamos persistindo e batalhando em cima daquilo que a gente queria, né? Com foco no objetivo. E o que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão disso daí que nós estamos falando é o seguinte: olha lá mais uma frase interessante, né, que foi colocada lá no meu Instagram. Não sei o que fazer na minha vida se não for trader. Nenhuma profissão tem os benefícios do trader. Então vamos pensar. Quando a gente tem aí conhecimento, que a gente conhece as nossas habilidades, as nossas limitações, fica mais fácil a gente conseguir utilizar as habilidades com toda a força para atingir o objetivo. Só que existe aí um diferencial. Vamos pensar no mercado financeiro. Eu tenho conheço histórias de grandes empresários, grandes profissionais muito bem colocados na vida, né? Pessoas que tiveram êxitos, assim como nós tivemos em outros momentos da nossa vida, só que chega aqui no mercado financeiro, a pessoa parece que não vai, né? E não vai, e tenta e não vai. Por que será que isso acontece? Isso acontece justamente pelo fato de que aqui as habilidades são totalmente diferentes das habilidades que nós, na maioria das vezes, utilizamos lá fora. No meu exemplo, e eu acredito que no exemplo de vocês, assim como o Roberto citou, e no exemplo do Chris Gardner, nós nos utilizamos de muita persistência, né? Tipo, dar murro em ponta de faca. Só que aqui isso não funciona. E é aí que está o problema, porque eu vejo pessoas, né, que têm extrema determinação e muitas pessoas que conquistaram grandes cargos, começando de baixo em empresas, mas fala aqui não está dando certo. Sabe por quê? Porque nessas outras circunstâncias, nós tivemos que ser bastante proativos, nós tivemos que não aceitar o não como resposta, o primeiro não. A gente foi lá e tentou e deu a cara a tapa de novo, 1, 2, 3 vezes até conseguir. São atitudes, são habilidades que são, claro, totalmente memoráveis. Só que aqui a gente não pode lutar dessa forma. A nossa batalha tem que ser outra. Então, quando eu falo aqui, né, de capacidade de ser melhor no trading, aqui a gente tem que ser diferente e entender que aqui o não é não. E que se eu não, nesse momento, eu perceber que não é para eu fazer, aqui eu não posso ficar ligando toda hora, perturbando lá a pessoa, até que eu conquiste a minha vaga nesse processo seletivo. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá fazendo sentido para você, Roberto? Muito, até agora eu fiz um link, né? Tu falou a proatividade, e realmente, né? Que no mundo profissional normal, digamos assim, né? A proatividade é recompensada. Né? A proatividade ela é recompensada independente que tu tenha a técnica correta ou não. Em algum momento, a proatividade ela tende a se destacar, né? Então, só que tu falou, eu fiquei pensando proativo. E é tudo o que normalmente a gente orienta o pessoal a não ser no mercado, que é não seja proativo. Porque nós temos que ser reativos, infelizmente, nesse sentido. Nós temos que esperar o mercado fazer o movimento para depois pular no movimento. Né? Então, nós temos que, digamos assim, olhar de fora, né? Ver o que realmente está acontecendo, se cercar das seguranças e aí entrar. Né? A proatividade e pular dentro de um movimento antes da hora pode não te render aí, né?
benefício da mesma forma que renderia na economia normal, digamos assim, né? Então, bem interessante, tu falou proatividade, eu fiquei agora assim, ó, com a cabeça fervendo, porque realmente é o oposto, né? Ao meu ver, né? É exatamente isso. Você teve uma ótima sacada, é isso. A gente tem que ser reativo no mercado, né? E aí, principalmente quando a gente vem com todos esses artifícios do mundo, né, corporativo, ou das minhas conquistas profissionais, que sejam, ou emocionais, financeiras, a gente vem com tudo isso muito carimbado, né? E a gente vai agir com a mesma força, só que com habilidades que não trazem resultados aqui. Então, aqui, né, esse exemplo dessa frase, eu não sei o que fazer da minha vida se não for ser trader, né? Nenhuma profissão tem os benefícios do trader. Legal, ótimo. Aqui tá a pessoa, né, que escreveu isso está falando de um desejo, de uma conquista, de uma visão que essa pessoa tem do ser trader. Mas vamos pensar no seguinte: profissionalmente, nós buscamos autorrealização, na verdade, aqui também. No entanto, se quando a gente está fazendo uma avaliação dos nossos resultados e a gente vê, não nos sentimos satisfeitos com os nossos resultados, então a gente precisa rever essa questão do ser trader. E isso está relacionado, um dos fatores que a gente tem que pontuar aí é isso. Quais são as habilidades que eu estou utilizando, que eu utilizava para as minhas conquistas e que eu estou utilizando agora, só que não está dando certo, né? Eu costumo pedir para o pessoal trazer papel e caneta nos meus bate-papos, né? Então, vai fazendo essas anotações aí. A gente precisa rever, se você, trader que está aí hoje, que está ouvindo, não está satisfeito com os seus resultados, então é hora de rever o que está acontecendo, né? Então, assumir que tem algo que não está certo. E se for o caso, a gente tem que parar, estudar, refletir sobre as atitudes que estão fazendo com que a gente não está conseguindo atingir os objetivos necessários. E não é continuar fazendo as coisas e ir levando, né? Então, a gente tem que ter, né, a capacidade de fazer planos realistas e tomar medidas para realizar. E eu vou explicar um pouco mais, né, sobre isso, do que será que a Danusa está falando de fazer planos realistas. Então, esse é o segundo item. O primeiro foi que a gente precisa olhar as atitudes, né, que eu trouxe esse exemplo aí da proatividade, o Roberto trouxe bem a reação. Primeiro, rever o que eu estou fazendo, que eu utilizava lá fora e que eu utilizo com frequência na minha vida fora mercado, que com certeza está sendo feito aqui. Analisar. Segundo, fazer planos realistas. Bom, e como é que é isso? A gente pode utilizar essa frase como exemplo. Muitas vezes a gente tem percepções do que é o mercado financeiro que não são reais. Eu lembro uma vez, né, que um aluno falou o seguinte, falou assim, olha, eu queria muito ser um bom profissional do mercado financeiro, um bom trader. Pessoal, nós fizemos um treinamento e ele conseguiu subir ali crescentemente o gráfico dele no verde, bonitão. Só que a percepção que ele tem do que é ser trader estava conflitando com a realidade. Então, o que era ser trader para ele, né? Eu perguntei. Ele falou assim, olha, você conseguir tirar dinheiro do mercado. Tá, mas você já não está fazendo isso? Aí fica aquele minuto de silêncio, né? Aí, não, mas eu quero conseguir com facilidade, né? Sem nervosismo, sem estresse. Bom, era uma percepção equivocada que ele estava tendo do ser trader. Porque vamos imaginar, se eu imagino que ser um bom profissional do mercado financeiro é fazer com facilidade, a facilidade aí está subentendido, sem esforço, sem trabalho, sem exigir muito da minha mente, né? Sem exigir muito do meu emocional, então eu estou equivocada, E eu vou dar um exemplo do porquê isso. Vamos imaginar uma pessoa que corre, né? Eu adoro dar exemplos de corrida, né? Porque será? Vamos imaginar uma pessoa que corre.
Alguém que está de fora, olhando essa pessoa correr, fala, nossa, como ela faz isso com facilidade? E eu posso te garantir que não é. A gente está morrendo. Só que eu faço, ou alguém que corre também faz, e faz porque treinou para fazer aquilo. Está totalmente treinado e focado em realizar determinado percurso num certo espaço de tempo. E não que isso seja fácil, né? Tanto que a gente chega morrendo. E é a mesma coisa ao ser trader. Não é fácil, né? Exige também aí as habilidades. Então, por que eu estou falando isso? Porque, para citar o exemplo do que a gente tem que trabalhar primeiro com a realidade. O que é ser trader? Para você, ser trader é conseguir a consistência, é conseguir ganhar mais que perder. Sei lá qual é o que você está colocando aí que é ser trader. Então, o que é ter consistência? Consistência é isso, isso, isso. Vamos colocar o passo a passo das situações e fazer disso algo que faça sentido para você. Não idealizar, mas realmente colocar na prática. Então, muitos traders, Mark Douglas fala muito disso, que muitos traders, eles fazem planos conforme os seus desejos e não conforme a realidade do mercado ou a sua realidade dos recursos que dispõe, né? E aqui os recursos eu quero me referir a recursos emocionais, recursos financeiros e recursos técnicos. Então, quando eu olhar ali para o ser trader, para a profissão trader, eu tenho que ter tudo muito claro do que é, saber o que cada etapa representa e basear nos meus recursos emocionais, nos meus recursos financeiros e nos meus recursos técnicos.